Declaro os trabalhos abertos sob a proteção de Deus. Passaremos para a leitura da Bíblia. Salmo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Amém. Edital. O vereador Álvaro Carrijo, presidente da Câmara, faz saber a todos, quando o presente edital vir ou dele conhecimento tiverem, que a Câmara Municipal de Resplendor fica convocada a se reunir extraordinariamente, conforme especificado abaixo. Dia 28/11, às 17 horas, a sétima reunião extraordinária do exercício de 2022, com a seguinte finalidade: eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o segundo biênio 2023-2024, nos termos do artigo 12 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Resplendor. Gabinete da Presidência, 21 de novembro de 2022, vereador-presidente Álvaro Carrijo. Boa tarde a todos. Eu, Álvaro Carrijo, presidente dessa Casa de Leis, em nome de todos os demais vereadores, dou boas-vindas a todos os senhores que vieram assistir essa reunião extraordinária convocada para a realização da eleição da mesa diretora para o segundo biênio 2023 e 2024. Convido neste momento o vereador Tibias e a vereadora Carla para assumirem a mesa como secretários e os vereadores Marcos e vereador Guilherme para ser escrutinadores conforme o artigo 14, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Pode ficar em pé. Tá tranquilo, vocês podem ficar sentados aqui. Os secretários. Faz saber que apenas uma chapa foi devidamente registrada na Secretaria da Câmara em tempo hábil. Chapa única. Presidente Dimas Assis, vice-presidente Clebinho Leal, primeiro secretário Márcio Magra, segundo secretário Cristina Nogueira. Esclareço que nos termos do parágrafo 4º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal, a eleição da mesa deverá ser realizada mediante a votação aberta. As cédulas para conhecimento do plenário estão impressas com o nome dos candidatos e respectivos cargos dentro de cada chapa, bem como contém o nome do vereador votante e o espaço para sua assinatura. Neste momento, os secretários e eu rubricaremos todas as cédulas.
Passaremos à votação. Os vereadores serão chamados por ordem alfabética e, de posse da cédula, efetuarão sua votação marcando com X a chapa escolhida. Quero chamar agora o vereador Álvaro Carrijo. Vereadora Ângela Carla Botileiro. Vereadora Cíntia Tonani. Vereador Kleber Leal. Vereador Eli Oliveira Pires. Vereador Francisco Dimas de Assis. Vereador Giovanni Krenak, não se encontra presente. Vereador Guilherme Moreira. Vereador Márcio Magri. Vereador Marcos Antônio. Vereadora Cristina Nogueira. Maria Cristina Nogueira. Os escrutinadores farão a contagem, verificação das células para ciência do plenário da coincidência do seu número com os de votantes. Não, aí se fica como ausente, né?
Vereador Álvaro Carrijo, votos, chapa única. Vereadora Ângela Carla Butileiro, voto, chapa única. Vereadora Cíntia Tonani, voto, chapa única. Vereador Kleber Luiz Leite Leal, voto, chapa única. Vereador Dimas Assis, voto, chapa única. Desculpa, vereador Elide Oliveira Pires, voto, chapa única. Vereador Francisco Dimas de Assis, chapa única. Vereador Giovanni, ausente. Vereador Guilherme Moreira, voto, chapa única. Vereador Márcio Magre, voto, chapa única. Vereador Marcos Antônio, voto, chapa única. Vereadora Maria Cristina Nogueira, voto, chapa única. Boletim de votação, eleição da mesa diretora, biênio 2023-24, candidatos, chapa única, presidente Dimas Assis, vice-presidente Kleber Leal, primeiro secretário Márcio Magra, segundo secretário Cristina Nogueira. Resultado final e número de votos. Votos válidos, 10. Nulos, 0. Em branco, 0. Total de votantes, 10. Votação final, chapa única eleita com 10 votos. Antes, para o próximo momento, gostaria de deixar em aberto a palavra para cada um se manifestar pelo seu voto. Pelo voto que teve. Tá. Deixa eu só pegar a sequência que já pediu. A Carla pediu, depois o Guilherme, depois eu vou passando. Em branco, 0. O ausente, na verdade. Ninguém absteu, ninguém votou em branco. Ficou ausente. 10 votos válidos, 10 votos votantes para a chapa única. Com a palavra a vereadora Carla Butileiro. Boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do presidente todos os meus pares aqui, na pessoa do Dr. Amaral, os demais funcionários dessa casa, e cumprimento o senhor Raul, que se faz presente aqui, o senhor Raul Gervásio, pessoa a qual tenho muita estima. Seja bem-vindo e que volte mais vezes. Gostaria de parabenizar a chapa eleita e dizer que tentamos seguir a linha que estávamos trabalhando desde o começo que fomos eleitos, né? Fizemos uma chapa, a qual o presidente que em exercício que está aqui ao meu lado foi eleito. E achamos, era até sempre constante essa fala do presidente comigo, que achava que eu deveria substituí-lo. Sempre dizendo isso para mim e sempre falando comigo, que achava que eu deveria ser a sua sucessora. E a gente, como tinha uma equipe, pensamos que poderíamos estar aí formando uma outra chapa para dar continuidade a esse trabalho excepcional que tem sido feito nessa Câmara. Procuramos alguns amigos aqui, inclusive o vereador Márcio, que é da chapa aí, né, que está compondo a chapa única. O mesmo
o senhor já disse ter dado a palavra ao vereador Dimas. Aí a gente desistiu de fazer a chapa, porque se não tinha união, se tudo indicava que estava voltado, é porque era outra chapa que era a vontade da maioria, né? A gente sempre fala que o poder emana do povo. Se aqui estamos nós 11 e 6 já achavam por bem querer uma chapa que fosse essa a eleita, né? Então, nós resolvemos nos render e unirmos a essa chapa. Mas, desde o começo, quando na minha cabeça eu pensei que pudesse dar continuidade ao trabalho do excelentíssimo senhor presidente Álvaro Carrijo, é porque eu acho muito os trabalhos dessa casa muito bem feitos, a secretaria muito perfeita, os funcionários exemplares. Queria eu continuar da mesma forma e do mesmo trabalho que exercido nessa casa. Logicamente, não quero estar aqui, o senhor presidente, futuro presidente nosso eleito aí a partir já de 1º de janeiro. Não quero estar aqui dando pitaco em vossa gestão, mas eu, como fiquei aqui 3 meses durante a ausência do presidente Álvaro, eu dei continuidade ao bom trabalho dele. Eu espero que Vossa Excelência também faça um excelente trabalho. Da sua honestidade e idoneidade, nunca tive dúvida, sempre te disse. E é por causa disso que eu dei um X na chapa Dimas, chapa única, porque encabeçado por Vossa Excelência. E fica aqui votos de que toda a chapa faça um bom pleito aí e que conserve os bons dessa casa, porque essa casa é muito elogiada nas ruas aí que a gente vai. Fica aí o meu muito obrigado a todos e uma boa tarde. Com a palavra o vereador Guilherme Moreira. Muito boa tarde a todos, na pessoa do senhor presidente. Cumprimento meus pares, servidores dessa casa, público que nos prestigia presencialmente e também através das redes sociais. Não poderia deixar aqui de iniciar essas breves palavras, cumprimentando, parabenizando a chapa eleita, a pessoa do próximo presidente, Dimas Assis, seu vice-presidente, Clebinho Leal, secretário Marcinho, segunda secretária, Maria Cristina Nogueira. Esse é um processo democrático que correu de forma tranquila nessa casa. Parabéns a todos os vereadores que participaram. Tivemos 10 vereadores presentes, a chapa obteve a unanimidade, a aprovação desta casa. Ausente apenas o vereador Giovanni Krenak. E para alguma pessoa de fora ver o resultado de 10 e um ausente, parece que é tudo muito tranquilo, muito sereno. Na verdade, não é. A vereadora Carla expôs muito bem parte ali da situação, mas isso é, de fato, a democracia. A política tem a política de bastidores. E o que me chama a atenção é que já disputei várias eleições, como candidato a vereador, como candidato a prefeito, e participei de algumas eleições da mesa diretora. E o que me chama a atenção, vereadora Carla, é que a política mais aguerrida que eu senti até hoje são as políticas internas aqui da Câmara, porque é político lidando com político. O próprio político ele também é eleitor, e ele pode também ser um candidato. E, como bem disse a vereadora Carla, eu também votei na chapa que elegeu a atual mesa diretora, colocando Álvaro Carrijo como nosso presidente. E, naquela oportunidade, nós firmamos compromissos verbais, mas nem sempre esses compromissos verbais podem ser escritos, e eles não foram cumpridos. Mas não venho aqui questionar essa situação. Fato é que os poderes são independentes, e na primeira eleição, no primeiro biênio que estamos findando, eu citei e quero citar novamente. Eu vejo uma interferência muito grande do poder executivo no poder legislativo. E, novamente, a gente vê. Mas volto a dizer que o processo ocorreu
normalmente, em toda lisura, uma vez que os vereadores optam livremente pela chapa que quiserem. Eu lamento não ter sido participado em momento algum dessa chapa, não fui convidado nem a participar, nem tampouco a votar. Mas, mesmo assim, voto, porque acredito na idoneidade moral de todos os membros e acredito que essa casa vai continuar com excelência o trabalho no Legislativo de resplendor. Só gostaria de deixar aqui registrado essa situação. E lutamos para que os poderes se tornem mais independentes. Somos um legislativo bastante ativo e podemos, sim, ter uma independência maior. Eu acho que seria isso até mais saudável ao município de Resplendor. Mas desejo toda boa sorte, a melhor gestão, o melhor que eu desejo para a minha família é o que eu desejo também para a mesa eleita. Sucesso, tudo de melhor, contem comigo, independente de não terem precisado até do meu voto. Mas votei dando um atestado, uma carta branca a vocês, dizendo que eu aprovo esse trabalho vindouro. Muito obrigado. Obrigado, vereador Guilherme. Com a palavra, vereador Eli de Oliveira Pires. Tibias. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores servidores dessa casa. Doutor Amaral, vereadoras e vereadores. Chapa eleita, Dimas, parabéns. Quero iniciar as palavras agradecendo ao vereador, hoje presidente Dimas de Assis, quando o senhor me fez o convite para ser seu vice-presidente, sem interferência de ninguém, sem ser indicado por ninguém. O senhor me convidou para ser seu vice, e eu disse ao senhor, né, que eu não te agradeci, e estou te agradecendo agora pelo convite que o senhor me fez, né, ali no pátio da Câmara. Eu falei com o senhor, né, que eu queria ficar mais senado. Muito obrigado, que eu confio na administração do senhor, por isso que eu votei no senhor. E quero parabenizar, né, toda a chapa eleita, o Clebinho, o Marcinho, a Cristina, né, Cristina? Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu votei nessa chapa, Dimas, porque eu tenho muita confiança no senhor como presidente. Eu sei que o senhor vai dar continuidade no trabalho. Eu sei que essa casa está bem entregue ao senhor. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora Cíntia Torano. Sentido, senhor presidente, boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento a todos. Gostaria de parabenizar o presidente eleito, Dimas Assis, vereador, e os demais integrantes da chapa. E dizer que nós entendemos, assim como o vereador Guilherme disse, a vereadora Carla, que existem as movimentações dos bastidores, as intenções, elas existem mesmo. E às vezes a gente consegue conjecturar e às vezes não. Mas é muito bom ver nessa Câmara muita maturidade em perceber que às vezes as intenções e as realidades não se compõem, mas que o bom trabalho da Câmara precisa ser continuado e que às vezes é melhor a união, mesmo que improvável, mas que para a boa continuidade. Isso demonstra que realmente essa união, que às vezes a gente fala e que muitas pessoas pregam, ela realmente existe, apesar das diferenças, apesar, né, de todos os nossos posicionamentos. É muito bom poder participar de uma Câmara que realmente tem em mente, em primeiro lugar, essa união. É muito bom fazer parte de uma Câmara assim, sinceramente, que apesar de todas as diferenças, de todas as coisas que a gente sabe que existe, cada um sabe que existe, a gente muitas vezes sabe deixar de lado e prosseguir numa união maior, porque nisso consiste um bom andamento dos trabalhos. É muito bom saber que a gente conta com pessoas que trabalham para um bom andamento de um trabalho e que isso facilita muito o nosso dia a dia, facilita muito a nossa convivência. Isso é muito bom. Parabenizar a todos, não somente a chapa eleita, mas a todos que votaram. É muito bom ver esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Eu admiro e me sinto feliz por fazer parte dessa Câmara e dessa realidade. Muito obrigada. Tá. Kleber. Com a palavra, vereador Kleber. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos assiste no plenário e nas redes sociais. Quero dizer que essa chapa vai continuar trabalhando do mesmo jeito, com seriedade e com compromisso com as coisas públicas.
dizer que os trabalhos nos bastidores realmente existem, vão existir sempre. Eu já abri mão da minha candidatura agora como presidente da casa, justamente para não dividir o nosso grupo, para não dividir o grupo. E abri mão porque eu não tenho vaidade pessoal, eu não penso em poder quem tem é Deus. Guilherme foi muito bem nas suas colocações. E não é que o Guilherme não foi chamado para participar. Porque não existe essa divisão, isso é normal de existir. E nós temos hoje um grupo formado na Câmara, aqui na casa, grupos de compromisso, geralmente de pessoas, um com o outro, tanto é que abrir mão para isso. Porque muitas vezes se fala uma coisa na presença, mas lá fora fala outra. Então essa casa poderia ser muito melhor, ter muito mais coisa, mas vou desenvolver um trabalho muito melhor do que desenvolve se tivesse mais união. E não adianta eu querer aqui falar que realmente é 100%, que não é. Mas nós precisamos de melhorar isso. Deixar os interesses pessoais, as nossas vaidades pessoais, e pensar mais em grupo, pensar mais em comunidade, porque nós somos aqui de passagem. Podemos deixar um legado nessa casa muito grande. Já estamos deixando pelo trabalho que foi feito. Mas as nossas vaidades pessoais nós temos que deixar. Nós temos que ser corretos, temos que ser sinceros, temos que ser honestos. Por isso que eu estou acreditando no Dimas, na nossa chapa, e não na nossa chapa, em todos dessa casa. Tá? Eu já fui aqui aos 45 do segundo tempo, eu fui tirado de uma eleição nessa casa. Mas o trabalho tem que realmente existir, e essa união, cada vez mais, tinha que aumentar mais. Isso é que faz a democracia, isso é que faz. Tem as nossas brigas nos bastidores, nossas divergências, que sempre a gente discute aí nos bastidores, mas em prol de um bem comum. Eu espero que isso continue, e tenho certeza que essa mesa vai trabalhar cada vez mais para a gente conseguir unir mais o grupo e conseguir bons resultados para Resplendor. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cristina. Cumprimento a todos que estão presentes aqui. Eu quero parabenizar ao presidente eleito, Dimas de Assis, e também quero agradecê-lo por ter me feito o convite para compor a chapa como segunda secretária. E quero também parabenizar aqui o nosso presidente Álvaro pelo bom trabalho que ele desempenhou durante esse período, né? E quero pedir também que o nosso Deus nos ajude para que nós possamos fazer um bom trabalho e dar continuidade ao seu legado aí que você está deixando para nós. E quero agradecer também aqui os colegas, né, que confiaram a nós o seu voto. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Declaro os eleitos. Com a palavra, vereador Dimas Assis. Senhor presidente, eu pediria autorização para falar na tribuna para que eu possa olhar meus pares. Muito obrigado. Na pessoa do nosso estimado e querido presidente Álvaro Carrijo, cumprimento a mesa diretora, cumprimento na pessoa do doutor Amaral todos os funcionários da Câmara, nosso ilustre Ilcim lá, pessoa muito querida, nobres colegas. Como todos sabem, eu não sou muito de falar, eu falo pouco. Ultimamente, à medida que estou ficando velho, estou falando menos. Estimado presidente, talvez outra pessoa em meu lugar estaria vibrando, até soltando um foguete e preparado um churrasco. Eu confesso que
estou assim um pouco tenso. E diante das responsabilidades que vêm sobre a nossa pessoa, a minha euforia se contém por 2 motivos. Sendo o primeiro, quando a gente vai substituir uma pessoa que fez uma administração frágil, fraca, é muito fácil. Mas substituir um presidente, uma mesa diretora com a sua competência, estimado presidente Álvaro Carrejo, isso deixa uma ponta de preocupação, porque o seu trabalho está sendo exemplar, um trabalho que precisa ser seguido. Talvez eu não consiga seguir todos os seus passos, que somos pessoas diferentes, com cabeças diferentes, mas o ideal, o objetivo, o fim, certamente será o mesmo, com certeza. A euforia diante desse fato que ocorre neste momento, se nós refletirmos sobre a responsabilidade que vem sobre nós perante a nossa sociedade, é algo que nós temos que encarar com muita frieza e naturalidade e pedir a Deus sabedoria. Eu até separei aqui um texto de Salomão 7. Agora, o Senhor meu Deus fizeste o teu servo reinar no lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, no meu caso de um velho, né? E não sei exatamente tudo que eu tenho que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a este teu servo um coração cheio de discernimento para governar, para discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar sem a luz de Deus? Certamente eu não sei o que virá pela frente. Sei sim que em alguns momentos eu terei que tomar decisões que talvez desagrade. Mas entre desagradar os bons e os justos, eu prefiro desagradar os maus. Não tenha dúvida sobre isso. Talvez os senhores me verão voltar atrás. Diante daquilo que eu estiver errado, voltarei atrás. Eu não tenho compromisso com o erro. Juscelino Kubitschek. Quero deixar aqui para os nobres colegas. Na maçonaria, eu sempre costumo dizer isso. Já disse anteriormente, né, muitas vezes. Atualmente não tenho dito com tanta frequência. É a história daquele lenhador. Se vocês conhecem, me permitam falar mais uma vez sobre isso. Por gentileza, um pouquinho de paciência comigo. Fiquei 2 anos sem falar, hoje vou abusar um pouquinho. Um velho lenhador, no seu leito de morte, sentindo que seus dias estavam se extinguindo, chamou seus filhos, 12 lenhadores, e pediu a eles que cada um fosse lá na floresta e cortasse uma varinha da grossura do dedinho, mindinho. Os filhos se entreolharam e falaram entre si: papai, agora ficou gagá mesmo, cortar uma varinha, hein? Mas, por respeito àquele idoso, eles foram lá, cortaram as 12 varinhas, cada um a sua, voltaram ao lado do leito de morte do idoso. Papai, aqui está o seu pedido. Ele virou para os filhos e disse: amarrem essas varinhas todas justas, bem apertadas. Amarraram. Ele chamou o seu filho mais forte, tal de Sansão. Sansão, quebra para mim essas varinhas aí. E o Sansão torceu para lá e para cá e não conseguiu quebrar. E assim foi, um a um, todos os filhos. Quando o último filho tentou e não conseguiu, ele disse: desamarra essas varas agora. Eles desamarraram e entregaram para ele, e ele foi quebrando uma a uma. Quando ele concluiu, quebrou todas, ele disse: meus filhos, enquanto vocês estiverem unidos, vocês serão imbatíveis.
se vocês se dividirem, serão derrotados. Eu não prego a união entre nós em todas as coisas, porque as pessoas são diferentes. Mas diante daquilo que é justo, diante da missão que o povo nos deu como vereadores, eu prezo pela união. Porque eu sempre, se tiver que contrariar a minha vontade para fazer o que é justo, eu me contrariarei, mas jamais satisfarei o meu ego diante daquilo que é errado. Sobre hipótese nenhuma. Quero dizer a você, nobre companheiro Guilherme, eu praticamente não conjecturei muito a formação dessa mesa, mas quero deixar só a título de esclarecimento que na outra eleição eu te procurei. Te procurei, te fiz proposta, tá? Então não foi por malícia, por maldade, por negligência, por nada, que realmente eu fiquei assim. Receba essas palavras do meu coração, tá? Com toda sinceridade, porque eu prezo muito pela ética. Aos nobres colegas da mesa diretora, se assim Deus permitir, a partir de janeiro, quero que observem bem a figura do nosso presidente, porque ele deixou o legado dele aqui. E nós vamos trabalhar para que isso tenha sequência. Nós vamos trabalhar assim porque os vereadores dessa casa, quando saírem daqui, os senhores entraram pela porta da frente. Não entrou pela porta dos fundos, entrou pela porta da frente com o voto da sociedade. E quando sair daqui, saiam de cabeça erguida pela porta da frente e não fugindo pela porta dos fundos. Então, relativo a nossos atos, a nossa atitude, nossa responsabilidade, nós, daqui a 2 anos, deixaremos essa casa, eu principalmente, provavelmente não devo concorrer a nada mais, mas vamos sair de cabeça erguida. A Deus eu peço, mais uma vez, sabedoria, inteligência, equilíbrio, para que, principalmente nos momentos mais difíceis, nós encontremos alternativas para atingir todos os nossos objetivos. Que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que criou o universo e tudo que nele está contido, ó Senhor, eu te clamo, derrame sobre nós a sua bênção, para que possamos cumprir a sua vontade. Em nome de Jesus, agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dimas. Declaro os eleitos e empossados para o biênio 2023-2024 os vereadores Dimas, para presidente, Kleber Leal, vice-presidente, Márcio Magre, primeiro secretário, e Maria Cristina, segundo secretário. A transmissão dos cargos se dará automaticamente a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Suspendo os trabalhos para a lavratura da ata.
As eleições. Declaro os trabalhos reabertos. Termo da posse da mesa diretora da Câmara Municipal de Resplendor, eleita para o biênio 2023-2024. Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 17h07, na Câmara Municipal de Resplendor, com a presença dos senhores vereadores e ausente vereador Giovanni Krenak, foi realizada a 7ª reunião extraordinária para a eleição da mesa diretora para o biênio 2023-2024, sob a presidência do vereador Álvaro Carrejo. O senhor presidente declarou os trabalhos abertos sob a proteção de Deus e convidou os vereadores Eli Oliveira e Ângela Carla Roberto Butileiro para serem os secretários e os vereadores Marcos Antônio e Guilherme Dietrich para serem os escrutinadores, conforme o artigo 14, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 14, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Depois, o senhor presidente informou aos presentes a chapa formada e registrada em tempo regimental para a presente eleição, sendo ela chapa única, presidente Francisco Dimas de Assis, vice-presidente Kleber Luiz Leite Leal, primeiro secretário Márcio José Magre, segundo secretário Maria Cristina Nogueira de Moraes. Esclareceu que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 20 da Lei Orgânica, a eleição da mesa será realizada mediante votação aberta, após rubricou juntamente com os secretários e as cédulas de votação. Em seguida, chamou os vereadores por ordem alfabética e entregou-lhes as cédulas nominais para cada um efetuar seu voto. Terminada a votação, os escrutinadores realizaram a contagem e a verificação das cédulas e fizeram a leitura do voto de cada vereador, oportunizando-se justificarem o seu voto. Os votos foram os seguintes: vereador Álvaro Carrijo, chapa única; vereadora Carla Butileiro, chapa única; vereadora Cíntia Tonani, chapa única; vereador Kleber Leal, chapa única; vereador Eli de Oliveira, chapa única; vereador Francisco Dimas, chapa única; vereador Giovanni, ausente; vereador Guilherme Dietrich, chapa única; vereador Márcio José Magre, chapa única; vereador Marcos Antônio, chapa única; vereadora Maria Cristina, chapa única. Terminada a fase de apuração dos votos, o boletim de votação foi preenchido e lido, verificando-se o seguinte resultado. Não houve votos em branco, não teve votos em nulo, e a chapa única obteve 10 votos. O senhor presidente proclamou a vitória da chapa única, deu posse aos seus membros e esclareceu que a transmissão dos cargos se dará automaticamente na data de 1º de janeiro de 2023. A ata foi lida e assinada por todos os vereadores. Nada mais que tratado. O senhor presidente encerrou os trabalhos às 17 horas e alguns minutinhos, que colocou, já terminou o horário aqui, e agradeceu a presença de todos. Enquanto os vereadores assinam aqui, para a gente encerrar esse trabalho, convido a todos que estão nos acompanhando através das nossas redes oficial e também os presentes que permaneçam conosco para a nossa 3ª reunião ordinária do mês de novembro de 2022. O vereador Eli de Oliveira Pires irá acolher a assinatura de todos os vereadores. Não, está completo. Eu só... Na verdade, o vereador Dimas não está presente, mas gostaria de comunicar a chapa vencedora, meus parabéns, e em um momento oportuno farei o uso da palavra para agradecer e justificar algumas informações que foram passadas na reunião, mas gostaria de parabenizar a chapa vencedora e já me coloco à disposição que a partir de amanhã todo o processo de transição, estou à disposição para fazer esse processo já desde então. Ok? Declaro encerrados os trabalhos.